Hello! Bonjour! Bom, vocês já conheceram um pouco da proposta do nosso canal e por essas e outras que hoje eu tô aqui para entrevistar uma das fundadoras do canal, a minha parceira aqui, a Carlinha, e ela vai falar um pouco para vocês da Université de Montréal, que a gente chama de Universidade de Montreal, e apelidamos de uma forma carinhosa de UDM, tá? Entre os brasileiros aqui a gente chama de UDM. Bom, Carla, então, hoje a gente vai falar um pouquinho da sua universidade. E a minha primeira pergunta para você é que programa que você escolheu fazer na UDM? Então, Ana, eu tô matriculada no Maîtrise en Études Internationales, que nada mais é do que a Relações Internacionais no Brasil, é o equivalente a Relações Internacionais. Eu fiquei sabendo deste programa através de pesquisas, né, no site da UDM, através do auxílio que eles têm também, que são os embaixadores da UDM no Brasil. Para brasileiros, na verdade, eu conversei com alguns deles para achar o melhor programa, porque como eu sou jornalista, eu estava em dúvida se eu ia fazer um mestrado em comunicação ou em relações internacionais. E acabei optando por esse programa porque ele é multidisciplinar. Certo. Então eu achei que é uma maneira mais abrangente, né, de estudar o que eu estava querendo estudar. Também eu acabei optando porque, assim, aqui tem dois tipos de mestrado, na maioria dos cursos, né, que é o mestrado para você fazer uma dissertação, que a gente chama do mestrado mais acadêmico, ou o mestrado profissional, que você faz mais disciplinas durante, por exemplo, no de Relações Internacionais, a pessoa que vai fazer um mestrado profissional, ela vai fazer 10 disciplinas, mais um estágio, que é diferente de como funciona estágio no Brasil, um estágio não remunerado na maioria das vezes, a maioria. E depois a pessoa tem que escrever um trabalho de umas 30 páginas, que é um relatório. Ou existe a opção, que foi a que eu escolhi, que é com a dissertação, que é na área da pesquisa. Você faz 8 disciplinas e aí depois tem um semestre, um ano para fazer a memoir, que a gente chama, né, que é a dissertação. Como que se tem fosse um trabalho de conclusão de Exatamente. curso. Que tem que ter entre 100 e 150 páginas. Legal. Enfim, você teve essa vontade de estudar, né? E como foi essa questão da língua para você, né? Você está fazendo um curso em francês. E como é que você se preparou para fazer um mestrado em francês? Então, eu estava francês no Brasil, né? Comecei estudando lá em Porto Alegre já faz alguns anos. E sempre tive essa vontade, né, de estudar em outro país, de fazer um curso superior. Eu pensava na França, mas acabei me apaixonando por Montreal. Acho que não tem quem não se apaixone quando chega aqui. E então eu vim em 2014 e fiz um intensivo durante 5 meses, tá? Que foi um curso na ILSC. Foi um curso de francês e também ele tinha, o legal da ILSC é que tem cursos, pode fazer de cultura do Quebec, tinha curso ligado ao jornalismo, também que você aprende a língua já, o vocabulário. Então eu achei isso muito legal, valeu muito a pena. Quando eu voltei pro Brasil em 2015, com essa vontade de ainda vir pra cá, mas tava naquele processo de guardar dinheiro pra fazer o pedido de admissão na universidade, eu conheci um professor aqui de francês, que eu recomendo pra todo mundo, e eu fazia aula com ele uma vez por semana por Skype, de assuntos ligados ao que eu queria estudar. Então eu já vi as cadeiras, né, as disciplinas que eu queria fazer antes, mandei pra ele foi vendo alguns assuntos e a gente ia falando pra ir treinando vocabulário. Então quando eu cheguei aqui em agosto de 2015 do ano passado, eu posso dizer que eu estava com o meu francês avançado, já estava ótimo, num nível excelente para começar. É claro que na escrita é um pouco mais difícil, até os quebecois, meus colegas daqui, eles dizem que para eles é um sufoco escrever. Os professores são realmente muito rígidos com isso, eles não dão a colher de chá para quem não é, né, francofono. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, a pessoa tem que se preparar muito mesmo e eu acho que eu consegui fazer isso. E você sugere, então, para uma pessoa que nunca estudou francês, quanto tempo antes começar o curso de francês e estudar o francês para poder aplicar, né? Porque o processo de aplicação, ele levou quanto tempo no seu caso? Levou uns 3 meses. Demorou uns 3 meses. Quanto tempo antes desses 3 você se preparou, né? Para quem nunca tinha estudado francês, até chegar nesse momento aí de dar entrada no processo do mestrado? Olha, eu acho que assim, existe uma coisa que eu sempre falo, que uma coisa é você se matricular num curso de línguas e ir lá na aula todos os dias. Outra coisa é você fazer um curso 2 vezes por semana, mas estudar. Estudar, escrever, olhar o canal da TV5, que tem um site excelente para quem tá aprendendo francês, é muito interessante. Então eu acho que assim, se a pessoa se dedicar,
Pelo que eu observo de muitos brasileiros que eu me encontrei, 1 ano é o suficiente pra pessoa vir pra cá e se matricular aqui também em cursos de francês, porque tem o curso da francização do governo, né, que a gente vai falar em outro programa sobre isso. E com o visto de estudos é possível se matricular nesses cursos, que são gratuitos, e fazer durante a faculdade. Eu não fiz isso porque eu já me considerava num nível um pouco melhor, mas tem muita gente que acaba fazendo. Inclusive, o curso que eu vou fazer, que vai começar esse semestre, é de francês escrito, 2 vezes por semana na universidade, que é pra me ajudar na redação da minha dissertação. E outra coisa importante, eu acho, ressaltar, você está fazendo um mestrado em francês, mas você usa o inglês dentro do seu mestrado? Sim, eu diria que 70% dos textos que eu leio são em inglês. Mas aí depois é todo aquele processo de fazer a tradução para o francês para discutir isso em aula. Então é claro que para nós, brasileiros, ou que não somos nem francofonos nem anglofonos desde que nascemos, é mais difícil. Mas, então, por isso que é importante também. Mas eu diria que o inglês, ele é muito importante, mas é óbvio que o francês tem que estar mais afiado para estudar na Universidade de Montréal. Legal. Então, você pode falar um pouquinho pra gente, como é que você disse que conheceu o seu orientador e tal. Como que funciona esse processo, né? Da maneira, porque aqui não existe vestibular, certo? Não é, o processo é diferente do Brasil. Então, como é que você explica o processo da Universidade de Montréal para uma pessoa que vem fazer um mestrado como o seu acadêmico, por exemplo? Então, tem alguns cursos, eu sei que até quando eu tava olhando pelo mestrado de comunicação, eles pedem um projeto, um pré-projeto de pesquisa, a pessoa tem que mandar esse pré-projeto antes de começar o curso. No meu, eu não tive, eu tive que mandar as minhas notas do meu curso de graduação no Brasil, 2 cartas de recomendação de um ex-chefe e um ex-professor, e também uma carta de motivação, por que eu queria estudar na universidade, e tudo que foi diploma de cursos de línguas, de tudo que eu fiz. Eles não exigiram a prova de francês. Eu sei que tem alguns cursos na UDM que eles pedem. No meu, eles não pediram. Mas a questão do orientador, como você falou, eu conheci a minha orientadora, então quando eu estava no primeiro semestre, eu fiz um curso com ela sobre uma disciplina sobre imigração, sobre globalização, e acabei conhecendo, a gente se deu muito bem, foi uma afinidade incrível. Ela, inclusive, ela é americana, fala português, então isso é ótimo. E foi assim que eu conheci. Porque quando você chega para fazer um mestrado, como eu falei, acadêmico, você tem que fazer uma dissertação, ou eles pedem o projeto, o pré-projeto, antes da inscrição, e aí o trabalho de achar um orientador tem que ser antes, né? bem antes, pelo site, pesquisando o nome, mandando e-mail, ou eles pedem no primeiro semestre para você achar um orientador. E o que eu aconselho é que seja um professor. Porque se você já tem essa intimidade, essa abertura, é mais fácil para aquela pessoa aceitar ser seu orientador, a partir do momento que ela vê como você trabalha. Bom, então, para fechar hoje a nossa entrevista com você, gostaria de saber, assim, que conselho que você dá aí para as pessoas que estão te ouvindo, né, no YouTube, e sentiram essa vontade de vir para cá fazer um mestrado, né, na universidade, até em estudos internacionais, como você disse. Que mensagem que você deixa para essas pessoas e que conselho que vocês dão para essas pessoas que agora despertaram esse lado acadêmico e estão com vontade de vir estudar aqui? Então, eu diria, primeiro, foco número 1, a língua. Estuda francês, mas não deixa o inglês de lado, porque, como eu falei, é muita leitura. Estuda francês, pratica, entra em canais do YouTube para assistir vídeos, entra no site da TV Sun, como eu falei antes. Foca no francês. Se tiver oportunidade também, eu acho legal, durante as férias, vir passar um mês aqui, fazer um curso intensivo de francês para se habituar com o francês québécois, né? Eu diria também para as pessoas irem atrás dos professores, verem as disciplinas, descobrirem aquilo que elas querem, porque muitas vezes as pessoas acham que é impossível, eu nunca vou conseguir. E não é. É difícil, a gente pena muito para conseguir uma nota boa, para conseguir uma média boa, mas vale a pena. Inclusive, acho que a gente vai falar disso em outro programa. Nesse 1 ano que eu tô aqui, eu já ganhei 2 bolsas na universidade. Obrigada. Então, assim, claro que foi muito sacrifício para conseguir tudo isso, mas eu sei que vale a pena. Se a pessoa se esforça, se a pessoa estuda, tem oportunidade para todo mundo aqui. Então, legal. Então, por essas e outras, que se vocês tiverem alguma perguntinha, vocês podem entrar em contato com ele, vai aparecer aqui embaixo. E a gente aguarda, então, as perguntas de vocês. E até a próxima terça, onde a gente vai falar sobre a minha universidade, a McGill. Até mais! Au revoir! Bye, bye!